Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as leituras do mês de setembro de 2018. Esse mês teve bastante leitura, foram leituras bastante proveitosas, mas aconteceu uma coisa diferente comigo, que foi o seguinte: eu admiti que eu posso sim abandonar leituras quando elas não estão fluindo. Eu já tinha decidido dar uma pausa na leitura de Os Miseráveis nesse mês de setembro, porque não estava rendendo, não tinha lido nada em agosto e realmente não toquei naquele volume. Mas eu também estava lendo um livro do Thomas Mann, que é o Doutor Fausto. E aconteceu que nesse mês de setembro eu peguei muito pouco esse livro, eu devo ter lido umas 50, 60 páginas, no máximo 80, e cara, tava me dando muita agonia ler esse livro. Então, nesse mês de setembro, eu decidi que eu vou ser feliz lendo os livros que não são obrigatórios. São livros que eu não tenho que ler por causa do trabalho, não tem nada que me obrigue, né? Não tem nada que faça com que seja uma leitura indispensável. Então, essas leituras, por lazer, eu vou fazer com que sejam cada vez mais prazerosas pra mim. Não é porque eu me coloquei a meta lá no começo do ano que eu vou ter que cumprir, senão, sei lá, alguma coisa vai dar errado no universo. Não, não tem nada disso. Na verdade, a gente coloca metas pra ter um direcionamento, mas não quer dizer que se não cumprir, tá tudo errado, que eu sou menos leitora que alguém, e daí por diante. Eu sempre soube disso na teoria, mas agora só caiu a ficha na prática, e por isso eu desapeguei esse mês. Então, como eu tava muito desestimulada com algumas leituras que eu tava fazendo, logo no comecinho de setembro eu resolvi pegar um livro que me desse bastante gás pra leitura, que me desse aquela animada, e aí eu escolhi pegar, já de começo, o livro enviado pela TAG no mês de agosto, que é A Promessa e a Pane, do escritor suíço Friedrich Dürrenmatt. E esse é um livro que se pretende ser policial, né, mas que subverte muito o gênero, e eu adorei essa parte da leitura. Então aqui a gente tem duas obras desse escritor, e a primeira delas é um pouquinho mais longa, que é A Promessa, que é quase um romance pra mim, e a segunda é uma novelinha bem curtinha. Então eu peguei, li em duas sentadas, uma sentada pra cada obra, e realmente foi algo que despertou meu interesse pela leitura, me fez ficar acordada até tarde, coisa que há muito tempo não acontecia, porque tava muito bom. Então aqui a gente vai ter no primeiro livro a história de um policial que faz uma promessa pra uma família cuja filha é assassinada de que vai resolver o crime. Ele não se contenta com a resolução do crime que aconteceu lá na delegacia, que foi tudo resolvido, o cara foi preso, ele não se contenta com aquilo e vai investigar cada vez mais e vai se perder, vai tomar um rumo muito estranho a história, a vida dele, o destino do personagem. E tem também todo um questionamento nesse livro sobre o fazer literário, sobre a escrita de romances policiais, sobre a metaliteratura. Então é algo bastante interessante. Falei melhor sobre ele num vídeo que saiu 2 em 1, e eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês conferirem, porque lá eu falo direitinho detalhes da obra, mostro a edição, mostro o kit também. É bem legal pra quem quiser conhecer também um pouco mais da TAG. Então recomendo esse livro desde já, confiram a resenha, mas saibam que é um bom livro pra sair de ressaca literária e também pra participar de maratona. Recomendo bastante. Depois eu dei início a uma leitura muito especial, que foi o livro de uma leitura coletiva que eu propus para algumas pessoas no começo do ano, e a gente finalmente chegou no mês de ler, né, que é O Morro dos Ventos Uivantes, esse clássico lindo, maravilhoso da Emily Brontë, o único livro da escritora que foi publicado em vida. Ela morreu muito jovem. Era um clássico que eu tinha vontade de ler há bastante tempo, e lá no comecinho de 2018 eu combinei com algumas pessoas que a gente leria juntas, e isso aconteceu. A gente discutia semanalmente, a gente dividiu o número de capítulos e discutia a cada domingo aquilo que a gente tinha lido, e foi muito legal. Eu particularmente amei essa leitura, e vai ter uma resenha caprichada pra ele, porque ele merece. Tem personagens muito irritantes, mas a obra pra mim é muito mais do que personagem, é muito mais do que se incomodar ou não se incomodar com o personagem. Tem muita coisa discutida aqui dentro, tem discussão sobre problemas de gênero, sobre opressão patriarcal, sobre enclausuramento, sobre morte, sobre metafísica até, sobre perda e sobre como essas coisas todas interferem na personalidade de alguém, e eu acho isso sensacional. Pra mim, é um baita de um romance, do período romântico, só que ele é gótico também. E aqui a gente vai ter uma história muito bizarra, que tem basicamente 3 eixos, que um deles é o eixo de um triângulo amoroso que acontece entre Catherine, o Heathcliff e o Linton. O outro eixo é de disputa de identidade, disputa de espaço entre duas pessoas, que é o Heathcliff e o
Eles ocupam um espaço muito parecido, que é o espaço de carinho do pai, da família, mas eles ficam todo o tempo disputando as coisas, disputando território, disputando quem manda mais, quem é mais forte. E isso também é uma coisa muito importante aqui dentro da história. E a outra coisa é a disputa territorial, disputa por heranças, que acontece por causa de duas propriedades que existem aqui na obra. Enfim, é uma baita de uma história. Eu vou falar melhor sobre ele numa resenha, então fiquem aí aguardando porque vale a pena conferir. Mas já fica a minha recomendação também da leitura desse clássico, que é delicioso e envolvente. A gente se joga pra leitura, a gente sofre e é muito bom de acompanhar essa história aqui. Leiam Emily Brontë, porque eu tenho certeza que vai valer de alguma forma a experiência de leitura. Li também por inteiro esse livrinho pequeno, mas muito importante, que é O que é Empoderamento, da Joyce Bert. Esse livrinho aqui saiu pela coleção Feminismos Plurais, sobre a qual eu já falei aqui no canal em alguns momentos, mas é uma coleção muito importante que tem a intenção de dar voz a pessoas que precisam falar sobre questões importantes da nossa sociedade atual, tipo empoderamento feminino, tipo encarceramento em massa, tipo racismo estrutural, coisas básicas assim que todo mundo precisa saber. Então, esse livro foi lido em parceria com a Bárbara do canal BD Barbárie. A gente fez uma buddy read que foi durante uma semana, então a gente leu de segunda a sexta, cada dia um capítulo, e a gente conversava sobre cada capítulo, foi muito interessante. Ela apresenta coisas sobre as quais eu ainda não tinha pensado, mas também apresenta muitas outras que eu já tinha pensado. Então é um livro que eu acho importante para esclarecer alguns conceitos sobre o empoderamento, mas é importante ter em mente que ela vai focar no empoderamento negro aqui, o empoderamento das mulheres negras, e ela vai apresentar uma retomada histórica do termo, mas vai também apontar algumas ideias para começar a mobilizar a sociedade, porque ela acredita no empoderamento individual e também no empoderamento coletivo. Um depende do outro, né? Ou um leva ao outro. Eu vou falar melhor sobre ele numa resenha que vai sair mais adiante. Vai sair resenha no canal da Babi também, então fiquem de olho lá no BD Barbárie. Foi uma leitura bastante válida e eu já tô querendo ler outros livros da série e também fazer outras leituras em parceria com a Babi, porque foi realmente proveitoso. Fica aqui a minha recomendação desse livrinho poderoso para quem quer mais sobre o empoderamento. Li também por inteiro um livro que eu não tava nem programando ler, que foi o Mensagem, do Fernando Pessoa. É um livro de poesia, uma poesia quase épica, que pelo que eu entendi faz um diálogo muito grande com Os Lusíadas, do Luís Vaz de Camões. Eu li Os Lusíadas já tem bastante tempo, faz 8 anos mais ou menos que eu li, então eu já não me lembro de muitos detalhes da obra. E o que isso acarreta? Acarreta que a intertextualidade ficou meio perdida aqui pra mim. Eu teria que reler Os Lusíadas para fazer mais ainda sentido tudo que eu vi aqui agora, já que a minha memória não é muito boa e não me ajuda nesses casos, quando tem um intervalo muito grande de leitura. Mas porém, todavia, foi uma leitura interessante. Eu li num dia só, porque eu não consigo frear a leitura de poemas, porque, não sei, sou assim, eu vou lendo, começo a ler e só paro no final, porque eu gosto da rima, eu gosto da métrica, eu sou dessas pessoas de poesia old school que gosta de tudo bonitinho dentro de um formato, sabe? Sou essa pessoa mesmo. E gostei bastante da escrita do Pessoa aqui. Tem aqui nesse livro um dos poemas mais conhecidos dele, que é alguma coisa como O Mar Português, se não me engano, e que diz: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então esse poema tá aqui dentro e eu gostei bastante, mas eu nem vou fazer uma resenha sobre ele porque eu sinto que eu li muito apressadamente. Quando mais adiante eu retomar a leitura dos Lusíadas, eu vou reler esse aqui também, e aí de repente faço um vídeo duplo pra ficar uma leitura muito mais completa e mais interessante pra quem for ler. De qualquer forma, recomendo pra quem já leu os Lusíadas e pra quem não leu também, porque a experiência é válida ainda assim. Pra quem gosta de poesia, fica aqui a dica do maior poeta português, ou de um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos. Falando ainda de poesia, eu li um livro que tá dentro desse aqui, que são 23 volumes do Carlos Drummond de Andrade. Eu peguei esse livro no comecinho do ano e li alguns livros que tem dentro dele. Eu acho que eu li 3 em janeiro. Agora peguei, tava um dia propício pra leitura de poesia, abri e li um livrinho inteiro, que foi o 4º que tá aqui dentro. Deixa eu conferir o título pra não falar bobagem aqui pra vocês. Na verdade eu falei errado. Em janeiro eu tinha lido Alguma Poesia e Brejo das Almas, que são os 2 primeiros. Então agora, em setembro, eu li O Sentimento do Mundo, que eu ainda não tinha lido por inteiro. Eu nunca li as obras do Drummond separadamente. Eu só li algumas compilações de poesias dele, mas os livros mesmo, que vem naquelas ediçõezinhas avulsas, eu nunca tinha lido. Então eu li O Sentimento do Mundo, gostei bastante. E agora eu tô com uma ideia de
de fazer uns vídeos sobre a leitura desse livro, mas eu vou esperar juntar 5 livros de poesia pra vir aqui falar, porque senão vai ficar muito vídeo. Gostei bastante do Sentimento do Mundo, tem umas coisas maravilhosas que só o Drummond consegue fazer do jeito que ele faz, ele é sensacional. E aqui eu já sinto aquela poesia dele que eu gosto mais, moderna, eu não sei se eu posso dizer assim, mas adorei a leitura e vou pegando eventualmente esse livro porque doses de poesia me fazem muito bem. Então esses foram os livros lidos por inteiro, né? E agora eu vou mostrar os que eu terminei em setembro. Eu comecei o mês terminando Um Teto Todo Seu. Na verdade, eu li a maior parte dele em setembro. Foi uma leitura muito massa. A Virginia Woolf é maravilhosa, sensacional. E ela apresenta aqui coisas que doem por ainda serem necessárias quase 100 anos depois da publicação do livro. Vai ter que ter uma resenha específica sobre esse livro, sim, porque ele é um divisor, assim, de água nas leituras feministas. Acho que as pessoas precisam conhecer e para isso eu preciso falar desse sentimento do livro, que vai ser na resenha. Mas fica a recomendação para feministas e para não feministas também, para todas as mulheres, para homens, para todo mundo. Leiam Um Teto Todo Seu. Isso aqui faz a gente pensar bastante. Terminei de ler também em setembro o Lute como uma Garota. Eu tinha lido metade dele em agosto e agora finalizei. E que surpresa boa encontrar mulheres brasileiras maravilhosas aqui também. Foi um deleite pra mim essa leitura, conheci muita gente e é muito bom ver que agora em outros livros eu tô encontrando mulheres que eu vi aqui. Vai ter resenha, vai ter vídeo em algum estilo 2 em 1 pra esse livro e outro. Fica a minha recomendação desde já, porque é um livrinho introdutório, mas que pode fazer bastante coisa por nós, apresentando muitas mulheres que ficaram esquecidas na história, ou então apresentando muitas mulheres que são assim de papel imprescindível na história do feminismo. É leitura fácil, é leitura fluida, vale a pena comprar, ele é bem grossinho, então fica aí a dica, invistam nesse livro porque realmente é uma leitura válida. Por fim, mas não menos importante, comecei a ler o Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Então aqui, nesse caso, são só mulheres do nosso país e tá muito massa a leitura. Eu li em setembro umas 70 páginas desse livro. Foram bastante mulheres que eu encontrei aqui, pintoras, escritoras, mulheres que eram empregadas domésticas e lutaram pelo direito trabalhista delas, mulheres que lutaram pelo voto feminino, mulheres que lutaram na política. Isso aqui é uma inspiração, isso aqui é utilidade pública, isso aqui é conhecimento histórico. Eu tô apaixonada por esse livro, eu sei que ele é carinho, mas ele vale muito a pena cada centavo. Espere uma promoção, mas compre esse livro lindo, ele vale muito a pena. Vou fazer vídeo temático também mostrando os meus primeiros passos nas leituras feministas e eu acho que vai ser um vídeo bem legal. Vou falar desse, vou falar do Lute como uma Garota. Eu acho que vai ser bem interessante pra quem tá querendo começar a se aventurar nesse caminho. Então essas foram as leituras do mês de setembro, que rendeu bastante, felizmente. Agora em outubro deve dar uma diminuída, porque o trabalho volta, eu volto com o meu ritmo de dar aulas, então não sei como vai ser, mas setembro já valeu muito a pena. Espero que vocês tenham gostado. Se estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.